Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o 16, contém uma das advertências mais fortes exibidas no livro escatológico. Essa advertência demonstra como uma igreja consegue se estabelecer na condição de reprovada. Para entender completamente o contexto da igreja de Laodiceia, é importante examinar não apenas a cidade em si, mas também o ambiente religioso e cultural em que a igreja estava inserida. Laodiceia estava localizada na região da Frígia, do que hoje é a Turquia Ocidental. Era uma cidade próspera e importante, situada em uma rota comercial valiosa entre o Oriente e o Ocidente. A cidade se destacava por sua riqueza e influência econômica. Durante o período helenístico e romano, Laodiceia floresceu como um centro comercial e financeiro. A cidade era conhecida por sua produção de lã, têxteis e um renomado centro médico. Sua riqueza atraiu uma população diversificada e uma mistura de culturas e religiões. Era uma cidade cosmopolita que abrigava uma variedade de cultos e religiões. Era um centro de culto ao deus Apolo, bem como de outras divindades orientais e greco-romanas. O sincretismo religioso era comum e muitos habitantes praticavam uma mistura de crenças locais e importadas. Acredita-se que a igreja em Laodiceia tenha sido fundada durante o ministério do apóstolo Paulo ou de seus colaboradores. A carta de Paulo aos Colossenses menciona uma carta a ser lida em Laodiceia, indicando a presença cristã na cidade. A igreja em Laodiceia era composta por uma mistura de judeus convertidos e gentios. Apesar da aparente prosperidade material, a igreja em Laodiceia enfrentava desafios espirituais muito sérios. A carta de Jesus aos cristãos em Laodiceia, conforme registrada no livro do Apocalipse, indica problemas seríssimos que estavam comprometendo a prosperidade espiritual. Isso era uma constatação, uma vez que havia uma tendência de assimilação cultural e religiosa do que estava ao redor deles. O principal problema enfrentado pela igreja de Laodiceia, conforme descrito na passagem do livro do Apocalipse, estava relacionado à sua complacência espiritual e sua falta de fervor e compromisso com a fé em Cristo. Jesus critica a igreja por ser morna, nem quente, nem fria, e adverte que ele está prestes a vomitá-los de sua boca. Essa complacência espiritual teria sido influenciada pelo contexto econômico e social da cidade de Laodiceia, que era uma cidade próspera e rica. A riqueza e o conforto material teriam levado os cristãos locais a se tornarem apáticos em sua fé, confiando em sua própria riqueza e recursos, em vez de dependerem totalmente de Deus. Além disso, o sincretismo religioso e cultural na cidade contribuiu para uma diluição da fé entre os membros da igreja. A complacência espiritual da igreja em Laodiceia é descrita como repulsiva para Jesus, que deseja que eles sejam fervorosos e comprometidos com sua fé. Ele os exorta a se arrependerem de sua indiferença espiritual e a buscarem uma renovação genuína em seu relacionamento com Ele. Isso envolve reconhecer sua necessidade de Deus, buscar purificação espiritual e se voltar para Cristo em espírito de devoção. Vamos examinar melhor esse problema que assolou a igreja de Laodiceia. A complacência espiritual, um estado de indiferença ou descuido em relação à fé e à vida espiritual. Na prática, isso pode se manifestar de várias maneiras. Uma pessoa complacente espiritualmente não sente a necessidade de buscar a Deus em sua vida diária. Ela negligencia a oração, a palavra de Deus e outras práticas espirituais que fortalecem a santidade e o relacionamento com o Criador. A complacência espiritual leva à conformidade com os padrões e valores do mundo ao redor, em vez de viver de acordo com os princípios da fé. Isso resulta em compromissos morais e éticos, onde os valores cristãos
são sacrificados em favor da aceitação social ou do conforto pessoal. Uma pessoa complacente espiritualmente se torna insensível ao pecado em sua vida. Ela tolera o comportamento pecaminoso em si mesma ou nos outros, sem sentir a necessidade de arrependimento ou mudança. Tudo parece tão normal que chegam a taxar os crentes sérios como antiquados e ultrapassados. A complacência espiritual leva à falta de zelo e amor pela fé. Uma pessoa complacente participa de atividades da igreja de forma mecânica, sem verdadeiro entusiasmo ou compromisso. Aqueles que estão complacentes espiritualmente confiam em suas próprias habilidades, recursos e conquistas em vez de confiar em Deus. Isso leva ao orgulho e à falta de dependência de Deus em todas as áreas da vida. A complacência espiritual resulta em uma falta de sensibilidade ao Espírito Santo e à sua orientação. Uma pessoa complacente ignora os sinais e convicções do Espírito Santo, optando por seguir seus próprios desejos e interesses. A complacência espiritual é um estado de estagnação espiritual e falta de compromisso com Jesus, onde a pessoa se contenta com uma vida espiritual superficial e não busca crescimento ou intimidade com Deus. Em outras palavras, são crentes só no nome, vivem um verdadeiro marasmo espiritual. Meus amados irmãos e caros ouvintes, a complacência espiritual continua sendo um desafio presente na vida de muitos indivíduos e igrejas nos dias de hoje. Em uma época de grande pluralidade cultural e ideológica, muitos crentes se acomodam à cultura predominante em vez de viverem de acordo com os princípios de fé estabelecidos pela Bíblia Sagrada. Isso tem levado milhares a fazerem compromissos éticos e morais, onde valores da santidade são sacrificados em favor da aceitação social ou do conforto pessoal. Muitos cristãos se tornam complacentes espiritualmente ao negligenciar sua participação ativa na vida da igreja. Eles frequentam os cultos de forma irregular, participam até da Santa Ceia, mas evitam o envolvimento em ministérios e departamentos e se mostram insensíveis na contribuição do dízimo para o sustento da obra do Senhor. Em vez de buscar um relacionamento profundo e sério com Deus, muitas pessoas buscam apenas conforto espiritual em momentos de dificuldade. Elas recorrem à fé apenas quando estão enfrentando crises ou lutas de grandes proporções, mas negligenciam sua vida espiritual em tempos de tranquilidade. A complacência espiritual resulta em uma falta de discernimento, onde as pessoas não conseguem reconhecer os sinais da presença de Deus em suas vidas. Elas se tornam insensíveis à voz do Espírito Santo e às oportunidades de crescimento espiritual. Em uma cultura consumista e materialista, é fácil para os cristãos se tornarem complacentes espiritualmente ao priorizarem seus próprios interesses mundanos em detrimento da busca por Deus e seu reino. Isso se manifesta na busca por riqueza, sucesso pessoal, prazeres temporários ou conforto material. A vida espiritual muitas vezes é negligenciada em meio às demandas do cotidiano. Muitos crentes se tornam complacentes espiritualmente ao deixarem de lado a oração, a meditação na palavra e a busca por uma comunhão mais íntima com Deus. Em síntese, a complacência espiritual continua sendo uma tragédia para os cristãos de hoje, exigindo uma constante vigilância e compromisso com a busca por um relacionamento profundo e vibrante com Deus. É fundamental reconhecer essa tendência e buscar ativamente a renovação e o fervor na fé. Ao ouvir esta mensagem, certamente o Espírito Santo irá tocá-lo, levando-o a reconhecer a sua real situação. Meus irmãos, a Bíblia contém a inerrante palavra de Deus e é capaz de desnudar as nossas aparências, revelando o que realmente somos.
Por mais que as pessoas tentem camuflar e viver no engano, uma coisa é certa e inescapável. Assim como Laodiceia seria vomitada, expurgada da presença de Deus, muitas Laodiceias que estão em pleno vapor, ganhando cada vez mais adeptos, vivendo um evangelho fácil de status social, mas fatalmente terão o mesmo fim. No entanto, para a glória de Deus, está chegando a hora em que apenas os verdadeiros adoradores entrarão nas mansões celestiais. Que nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meus amados irmãos, é com grande satisfação que me dirijo a vocês para apresentar o nosso trabalho motivacional e evangelístico. Desenvolvo diariamente mensagens com base bíblica e ilustrações, com o objetivo de alcançar os corações que muitas vezes podem estar passando por momentos delicados. Entendemos que os dias atuais são difíceis e somente Deus pode nos socorrer. Dessa forma, o canal Seminário da Fé é um instrumento abençoador, onde, pela misericórdia de Deus, temos alcançado milhares através do Facebook. Pessoas prontas a suicidar foram alcançadas e, mediante um diálogo e oração, tivemos a oportunidade de ajudá-las. Peço a todos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, ative o sino de notificações e compartilhem. Contem conosco para levar esperança aos necessitados, pois a cada minuto que passa, milhões estão sendo tragados pelo inferno. Nós, enquanto igreja, não podemos nos limitar a apenas alguns cultos de domingo. Precisamos erguer nossa voz e denunciar o inferno. Que Deus abençoe e lembre-se de que a missão se realiza com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Meu muito obrigado.